Olá a todos, vamos continuar então com a nossa disciplina de arquitetura de computadores, ok? Falamos na aula anterior sobre a parte de entrada e de saída, né, dos componentes de um sistema computacional. Aí depois eu deixei claro para vocês como é que funciona a parte de hardware, né, das máquinas, a parte física, né, desenhamos aqui, né, uma placa-mãe. Falamos sobre input e output na máquina. Falei da camada de software de sistema operacional e as outras camadas que existem acima desse SO, ok? Falamos também de System Call, chamado de subsistemas. E aí batemos um papo sobre isso, mostrei na internet para vocês alguns sites e por aí vai, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a representação das informações, ok? Como que funciona a representação dessas informações? No computador, você vai ter sempre a noção de tipo, né? Na verdade, você tem alguns entendimentos. Você tem o sistema operacional, que ele pode ir lá na sua UCP e na sua memória, né? Então, ele pega uma informação aqui, ó, do seu aplicativo, que é o que você está desenvolvendo, do seu sistema. Aí ele passa essa informação para o sistema operacional. Do sistema operacional, ele passa para a unidade central de processamento, que armazena o resultado desse processamento na memória, e que depois pode devolver para o sistema operacional, né, essa informação já processada. Beleza, isso é o ritmo de linguagem de programação, né, que a gente chama aqui de alto nível. Então vamos lá, VB, .NET, Java, etc. Sempre o ritmo seria nesse sentido aqui. Ok? Aí agora, existem também as situações de linguagem de programação de baixo nível, ou existe até um mix desses dois caras, né? Tá bom? Não precisa ficar se atentando muito a isso, que do aplicativo, ele vai direto na UCP. Ok? Então, quando você faz o uso do sistema operacional para poder fazer esse trabalho para você, os tipos aqui, onde alocar na memória, etc., você, programador, não se preocupa. Quem vai fazer isso tudo para você é o Java, é a JVM, é o sistema operacional, é tudo tranquilo. Mas quando você vai para uma linguagem de programação conhecida como linguagem C, por exemplo, você tem que, inclusive, chamar uma variável para alocar a memória e você tem que chamar uma função para liberar a memória. Quando você vai alocar a memória, você tem que dar o endereço físico da memória de onde é que essa informação está. E essa informação, ela pode ser entendida pelo computador de diversas maneiras. Ela pode ser um conjunto de texto, ela pode ser um conjunto numérico, ok? E ela pode ser do tipo variáveis booleanas, que nós chamamos. Então, não sei quem lá, Boiler, criou uma noção de álgebra, né, na matemática, e aí essa álgebra na matemática foi conhecida como álgebra linear, e essa álgebra linear perdura até hoje. E aí, o que acontece? Então, você tem essas situações de trabalhar com essas representações. Então, você tem também alguns tipos de representações que são do tipo de máquina, que nós chamamos aqui, ó, por exemplo, de movimentação de bits. Você pode dizer se é para deslocar para lá ou para cá, entendeu? Então, basicamente, você tem as situações onde você faz operações matemáticas,
ou você faz operações lógicas. Ok? Então, essa é a representação das informações. Qualquer uma dessas situações que eu coloquei aqui, que é o ato de você fazer alguma coisa, qualquer uma dessas daqui, ela está relacionada com a forma como essa máquina trabalha. E essa máquina ela vai trabalhar sempre com o conceito de bit, caractere, byte e palavra. Ok? Então, o que que isso significa? Significa que toda informação que eu coloquei, ela pode ser um texto, ela pode ser números, ela pode ser booleanos, ok? Ela pode ser algo relacionado com uma movimentação de bits. Ela pode ser algo relacionado a operações, operadores matemáticos e talvez até mesmo lógicos, ok? Todos esses caras aqui, ele precisa estar sendo representado de alguma maneira, ok? Então, quando você fala que você precisa trabalhar com essa informação ela precisa ser entendida pela máquina, para que a máquina possa interpretar corretamente e processá-las, ok? Então, você tem, além de números, além de letras, você tem símbolos, você tem maior que, menor que, mais, menos, subtração, percentual, uma divisão. Então, você tem essas operações matemáticas que a máquina tem que estar trabalhando, ok? Então, você precisa entender como que essa máquina entende essas informações. Então, na prática, o que você tem? Você tem aqui, ó, o bit como sendo a menor unidade de armazenamento de informação do computador, ok? Ela é a menor unidade, então a menor unidade que nós temos é bit. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits. Cada bit pode armazenar um caractere, um símbolo, ok? Beleza, então, numa sequência de 8 bits, você vai ter aqui, então, um byte. Observa que bit, byte, BY aqui, ok? Um byte, ele é uma sequência de 8 bits. Então, quando eu falei para você lá na introdução que as memórias RAM eram orientado a bytes, significa que se ela tem alguns gigabytes lá dentro, ela armazena toda e qualquer informação em blocos de 8 bits. Então, você vai ter 1 bits, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits. Se você vai armazenar apenas um caractere, você vai ocupar 8 bits. Você vai armazenar 2 caracteres, você vai também ocupar 8 bits. Você vai armazenar 5 caracteres, você também vai ocupar 8 bits. Se você armazenar 8 caracteres, você encheu. Mas é apenas um byte. Se você armazenar 9 caracteres, aí você vai precisar de 2 blocos. No primeiro bloco vai estar cheio com 8 bits, e o segundo bloco vai estar preenchido apenas um bit, que seria o nono no meu exemplo aqui. Então, a memória ela armazena de 8 em 8. É como se você tivesse uma gaveta na sua casa e aí você tivesse um gaveteiro de 8 posições. Entendeu? Você só pode abrir ele, quando você abrir, você já abre ele inteiro, com oito caixas lá dentro. Se você vai usar as 8 caixas ou vai ficar vazio ou não, isso daí é independente, mas o marceneiro vai fazer sempre para você de 8 em 8. Então, aqui o marceneiro fez de 8 em 8 bits, que é, no caso, um byte. O caractere é o que nós conhecemos como o símbolo, entendeu? Então, é uma estrutura de linguagem dos humanos para poder representar isso dentro do computador, para poder formar, assim, uma sequência útil de informação. Então, quando eu falo para você caractere, quer dizer que a linguagem de programação vai aceitar alguns textos do qual nós estamos trabalhando, e aí esse texto será interpretado, ok? Esse texto será interpretado tanto pelos humanos quanto pela a máquina.
Por isso que existe a linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É uma situação onde, seguindo uma estrutura lógica, seguindo uma estrutura básica, a máquina consegue entender e você, programador, também consegue entender. Vocês combinam o dialeto, vocês combinam como vocês vão conversar. Então, o caractere seria isso, ok? Então, quais são os caracteres que nós temos? Nós temos várias possibilidades, entendeu, de trabalhar com caracteres, ok? Então, você vai ter aqui uma tabela internacional, conhecida como tabela ASCII, que tem uma padronização desses caracteres. Aí depois lançou uma tabela chamada ASCII2, depois lançou uma tabela latim não sei o quê, não sei, mas sempre vai seguir essa tabela ASCII. O que a tabela ASCII faz? Ela converte a simbologia humana dentro de uma linguagem de computador, dependendo da região. Por exemplo, quando você vai para um caractere conhecido como norte-americano de padronização de informação, você vai para um cara chamado UTF-8. No UTF-8 não existe o cedilha. Ok? Não existe. Não existe, sei lá, o A craseado, nem o E, que existe lá no teclado português de Portugal. O cedilha existe aqui no nosso. Não existe alguns símbolos, ok? Mas se você vai para uma outra codificação, você pode converter esse cedilha em um caractere que seja legível para a máquina. E aí é onde é que entra as codificações. Latim, UTF-8, ISO 8852 e por aí vai. Entendeu? Então, estou só explicando essa questão aqui dos caracteres. Não é algo não é algo tão bobo, entendeu? É algo que é importante a gente estar falando. Então, se você vem aqui para o Brasil, por exemplo, o nosso teclado já tem o C cedilha. E quando apertar essa cedilha, ele tem que reconhecer, tem que representar alguma coisa. Entendeu? Então, é basicamente essa situação aqui que eu quero dizer para vocês a respeito dos caracteres. Beleza. A outra situação que nós podemos estar trabalhando vai ser sempre com a noção de palavra. A palavra é o que determina o seu processador. Então, quando a gente fala aqui de processadores de última geração, né? Hoje, os nossos processadores i5, i7, não sei o que, estão todos em 64 bits. Olha só, agora você já sabe, né? Se é 64 bits, significa que você tem a UCP, você tem os slots de memória, ok? E você tem uma conversa daqui para cá, e você tem uma conversa daqui para cá. E você tem daqui para cá uma conversa com o sistema operativo, operacional. Você tem uma conversa também daqui para cá, do sistema operativo direto com a memória. Veja bem, se você está falando que a memória trabalha orientada a byte, então a memória aqui ela trabalha de 1 byte. O tamanho de armazenamento dela aqui, os blocos de informação. Ou 8 bits. Tranquilo? O seu processador, que é um Intel de 64 bits, ou um AMD de 64 bits, que é a geração de 64 bits, ok? Ele trabalha em rajadas de 8 bytes. Por que 8 bytes? Porque 8 vezes 8, 64. Então, ele trabalha com 8 bytes ou 64 bits. Significa que, se ele mandar a informação para o sistema operacional, aquela caixinha que eu desenhei para vocês agora, de 8 posições, ela vai ter da posição 0 até a posição... Desculpa. Não, estava certo. 64 bits. Até a posição 63. Vão ter aqui, ó, 64 caixinhas. Então, o seu sistema operacional, para trabalhar certinho, para poder encaixar como uma luva, esse cara também tem que ser o sistema operativo de quê? 64 bits. O processador manda 64 bits, o sistema operacional interpreta 64 bits. O sistema operacional trabalha 64 bits e manda para a CPU em 64 bits.
Onde é que está o problema? O problema é quando sai da UCP e vai para a memória. Qualquer informação que sai da UCP e vai para a memória, o internamente que ele vai trabalhar em 64 bits, mas ele vai ter que mandar essa informação aqui em quantos bits? Em 8 bits. O sistema operacional, quando mandar essa informação aqui, ele também tem que mandar essa informação para a memória de quanto? 8 bits. Então, é assim que funciona, né? É assim que funciona esse cara aqui. Cada caractere pode representar, pode consumir um bit ou mais de um bit. Tem caracteres especiais que consumem mais, entendeu? Mas sem ser um caractere especial, caractere comum dentro da tabela ASCII normal, né? Você vai ver que ela precisa apenas de um bit para poder representar, a maioria deles, ok? Então essa seria a forma como a máquina trabalha internamente junto com o sistema operacional. Então, o que é a palavra? A palavra é o que define como o seu CPU, como a sua CPU vai trabalhar. A sua UCP, na verdade, Unidade Central de Processamento. Por isso que a gente chama a palavra de 64 bits, os processadores antigos eram de 32 bits, ok? As placas de vídeo é 256 bits, 512 bits, 2048 bits, as placas de vídeo não tem limite, né? Então, é gigante. E aí, junto com isso, a gente tem a interpretação de como esses bits podem ser entendidos. Então, eu tenho aqui 8 bits, eu tenho 1 byte. Ok? Então, se eu multiplicar aqui a situação aqui de 1 kbyte, então, se eu pegar 1 byte, ok? Se eu pegar aqui 1 byte e quiser transformar ele em kbyte, kbyte, não é kbits, tá? Kbyte. Se eu pegar 1 byte e quiser transformar ele em kbyte, então o kbyte, que é kilobytes, que é de 1000, então ele tem 1024. 1024 o quê? Bits. Ok? Então, tem muita diferença quando você pega a sua internet e fala assim, download a 48 gigabits. Se você pegar esse cara aí, você tem que dividir por 1024 para dar 48 gigabytes, megabytes, entendeu? Então, o kbyte ele está aqui. Ó. Então, 1 kbyte, eu vou ter algo em torno de 1024 o quê? Bits. Se eu tenho 1 megabyte, eu vou ter, então, para eu ter 1 megabyte, eu tenho 1024 kbytes vezes 1024 bits. Ok? Então, eu vou ter aqui algo em torno, sei lá, não sei nem fazer essa conta. Deixa eu pegar aqui no livro. 1048 e 576 bits. Entendeu? Eu tenho essa quantidade aqui, ó. 1.048.576 bits para 1 mega de memória. 1 megabyte pode armazenar essa quantidade de caracteres. Se eu tenho 1 giga bits, falando de bits, né? Se eu quisesse aqui, eu teria que dividir de novo para poder dar em bytes, né? Então, se eu tenho aqui 1 giga, eu teria 1024 mega, ok? Se eu quero saber quanto que eu vou ter isso daqui, 1024 mega, basta eu fazer essa mesma multiplicação que eu acabei de fazer aqui. 1024 vezes 1024 vezes 1024 de novo. Entendeu? Ou então esse número aqui, ó, né? Vezes 1024. Aí eu teria a quantidade de posições. Certo? Então, essa é a brincadeira que a gente faz. Então, se eu tiver, então, 16 GB de RAM, por exemplo, quantos caracteres eu posso armazenar na memória? 16 vezes 1024 mega, ok? Aí eu teria 16 vezes 1024 vezes 1.048.576 bits. Esse número aqui vai dar um número gigante. 17 bilhões, 179 milhões
e 869.184 posições na memória. Só para vocês terem noção do quanto que tem 16 gigas. Ok? Então, essa é o tamanho das coisas que a gente pode estar armazenando. Então, se eu pudesse fazer uma analogia, eu poderia fazer uma analogia do que eu falei até agora, que o bit, ok? Equivale para nós, seres humanos, tá eu e você, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Então, vou chamar aqui de caracteres. Né? Eu posso dizer que o byte, ou uma sequência de caractere, ou um caractere mais complexo, poderia ser uma palavra nossa. Por exemplo, meu nome é Djalma. O que é o Djalma? Uma sequência de byte. Ok? Aí você tem uma série de situações de analogia em relação a isso daqui. Né? Por exemplo, um registro. O que é um registro para o computador? Quando a gente fala de registro no computador, significa uma sequência de, como se fosse uma sequência de textos para nós humanos. Quando eu falo um arquivo no computador, pode ser um livro para nós seres humanos, entendeu? Quando eu falo em banco de dados, aí para nós a gente não tem associação, poderia ser como se fosse o nosso cérebro, né, por exemplo, ok? Então seria mais ou menos esse o nosso de como a gente trabalha. E aí falando das gerações de computadores e tendo esse tipo de interpretação, nós podemos classificar os computadores em microcomputadores, que são os desktops, os notebooks, os palmtops e etc. Igual essa máquina aqui, né, que eu estou trabalhando aqui com vocês. Você tem as estações de trabalho, que são as workstations, ok? Então, se você ver bem, se você entender bem o que eu estou falando, se eu fizer uma situação seguinte, de vir aqui na máquina aqui, né, e fazer e buscar aqui, ó, dell.com.br. Então, eu posso vir aqui, ok? Produtos, notebooks, desktop especial em ONI, né? Notebook 2 em 1, notebooks para game, tudo isso daqui é considerado como microcomputadores. Certinho? Então, esse é o nosso entendimento. Beleza. Mas eu posso vir aqui, ó, e procurar as estações de trabalho, as workstations. Ok? Então, quando eu entro aqui em workstations, aí eu tenho esses computadores aqui, ó, e você vai perceber que a maioria dos workstations dele são caros, mas aí tem outra linha de processador. Em vez de ser um Intel normal, Core i5, 3 e 7, você vai ter um workstation com a possibilidade de vir com um processador diferente. Se você vem aqui no workstation e vem aqui em game, sei lá, vamos pegar game aqui, vamos pegar esse cara aqui, computadores tops. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Só, quem puder desabilitar o áudio aí. Aí. Ainda tem alguém com áudio habilitado. Isso. Estou mutando aqui, viu? Depois vocês desmutam. Beleza. Então, quando você vier aqui para procurar esses caras aqui, você vai notar claramente que você não tem a opção de ir para uma outra linha de processadores. Intel Core i5. Aqui eu estou pegando as melhores linhas da Dell. Core i5, Core i7, Core i5 de nona geração, da linha H, né, de alto desempenho. Entendeu? Você vai ver que é i5, i7, i7, i5. Olha lá, os 7 e 9, né? Você tem aqui os i9s aqui. Mas você não tem a opção de outro tipo de processador. Quando você vai para a linha de workers, né? De computadores aqui, workstations, você vai ver que além de você ter aqueles processadores que eu acabei de falar para você, você ainda tem a linha Xeon. Essa linha Xeon aqui, ela é uma linha exclusiva para workstation.
São microcomputadores que têm um tipo de trabalho maior que pode ser utilizado como servidores, inclusive, se você quiser. Ok? Então, essa é o próximo nível de computadores. Ok? E aí você vai para uma outra linha de computadores, para computadores de grande porte, por exemplo, os mainframe. Vamos pegar aqui da IBM, rapidão. Então, se eu vim aqui na linha aqui dos servidores de infraestrutura do IBM, e aí você vai ter, né, alguns anúncios aqui de alguns tipos de servidores. Aí essas máquinas aqui são máquinas diferenciadas, né? Você vai pagar aí 28 mil, 30 mil, 100 mil, parte desses valores nesses tipos de computadores aqui. Eles são colocados dentro de um rack, horizontalmente falando, você vai lá e encaixa ele, né? Ele não tem placa de vídeo, às vezes tem só uma VGA só para sair com o monitor, mas a maioria tela preta, com o servidor de virtualização embutido ali dentro dele. São máquinas diferenciadas, nós chamamos isso aqui de computadores de mainframe. E existem os supercomputadores, que são computadores de grande porte, que têm uma capacidade maior do que essa daqui de servidores. Aí é bem diferenciado isso daqui. Então, essa é a linha que você pode. Então, você tem que estudar e trabalhar para, no caso nosso aqui, sair dessa linha de computadores desktop que é apresentado aqui para a gente, ou até mesmo de game, né? Se você for, você vai pulando, né? Você sai de um computador bom aqui, vai para o computador de game, ok? Depois você vai para o workstation. Todas as fabricantes possuem linhas workstation, ok? E aí, nessas linhas de servidores, você tem máquina só para armazenamento, você tem máquina só para processamento de rede, você tem computador só para processamento gráfico de vídeo, de stream de vídeo. Então, você tem algumas separações nisso daqui. Então, essa seria a nossa ideia aí das divisão de computadores, ok? Continuando aqui, nós teríamos aqui, então, a noção, né, essa classificação de computadores aqui. Acabei de mostrar para vocês como é que funciona ela. Beleza, então, do nosso encontro de hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai entrar no assunto de conversão de bases, ok? Nós vamos entrar mais um pouquinho de matemática no nosso assunto. E também vamos falar um pouquinho sobre a aritmética não decimal, né? As chamadas aritméticas computacional. Então, vai ser dessa forma nosso próximo